o GER, com a exposição Experiência de Quase Morte. Caros amigos, nosso abraço fraterno a todos. Nos anos 60, professor de filosofia americano, chamado Raymond Moody Jr., ele já estava quase terminando seu doutorado em filosofia, quando foi assistir uma palestra de um médico sobre o tema da morte. Tema sempre inquietante para o ser humano. E ao longo da palestra, o médico citava, então, o palestrante citava o caso de um psiquiatra, também americano, que vivia ali naquela cidade onde eles estavam, não me recordo exatamente que cidade era, mas que em dado momento havia tido um caso, um problema grave de saúde, e havia entrado em coma por um determinado tempo e depois retornara do coma. E ao retornar do coma, passando por um período de restabelecimento, de recuperação, quando ele já estava de posse das suas faculdades e saudável, né? já tinha voltado de novo à sua vida normal, ele, em dado momento, relatou uma experiência incomum que ele havia tido. E essa experiência estava relacionada àquele período em que ele havia passado o coma, aonde ele, na condição de médico psiquiatra, mesmo conhecedor das várias questões que envolvem a mente humana, dentro daquilo que a medicina hoje sabe, e nós estávamos ainda nos anos 60, ele então narrava um fato que ele havia vivenciado naquele período em que estava em coma, aonde ele havia sentido-se deslocar-se num momento em que ele perdera a consciência. Ele retorna à consciência, mas sentindo-se mais leve e com a nítida percepção do seu entorno, do seu ambiente, aonde ele percebia, por exemplo, o seu corpo deitado na cama, no hospital. E ele, observando o corpo, observando a movimentação no ambiente hospitalar, mais especialmente no quarto onde ele estava, na UTI, ele então conseguia ter uma consciência de que ele estava observando uma realidade, e observando isso com muita curiosidade, porque para ele era o corpo, mas o corpo estava deitado e ele estava distante do corpo. O Dr. Moody Jr. entrou em contato com essa experiência aí nos anos 60, final dos anos 60 pela primeira vez. Ele era professor universitário e a partir de um dado momento ele começou a entrar em contato com outras informações de pessoas que haviam passado também por situações parecidas. Inclusive ele teve o caso de um aluno dele da faculdade que passou por um problema também semelhante e que depois lhe contou e passou a indagar essas pessoas, alguns alunos que haviam passado por problema de saúde mais ou menos semelhante, e ele começou a identificar casos muito semelhantes àquele vivenciado pelo psiquiatra, de em dado momento, numa situação traumática, ter se distanciado do corpo físico e ter tido a nítida experiência, a clara consciência de que ele estava deslocado para fora, de uma forma de plena consciência. A partir daí,
ele entrou em 72 na faculdade de medicina, começou a fazer medicina, ele já era filósofo, e começou a investigar mais profundamente esses vários casos de pessoas que se diziam então ter tido uma experiência fora do corpo. Esses casos então foram relatados num livro escrito por ele, fruto das suas pesquisas, chamado Vida Depois da Vida, que se tornou um best-seller nos anos 70, e que a partir dali então despertaram a atenção de outros investigadores, de outros pesquisadores, para tentar estudar que fenômeno, afinal de contas, era esse. E de lá para cá, nós observamos uma série de outros estudos que se desenvolveram a respeito dessa questão. Então nós vamos hoje falar dessa questão da chamada experiência de quase morte. Hoje nós temos nos vários centros universitários que estudam isso. Aqui especialmente nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais o NACES, o Núcleo Avançado de Saúde, Ciência e Espiritualidade, aonde se estuda também, do ponto de vista acadêmico, os vários depoimentos dessa chamada experiência de quase morte. Essa experiência de quase morte foi assim denominada exatamente pelo Dr. Raymond Moody Jr., aí nos anos 70. Então, o que na prática nós temos? Alguns dados aqui que nós vamos mostrar exatamente aí da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles, através das pesquisas, chegam a algumas conclusões. Por exemplo, 1/3 dos adultos que se depararam com a morte ou foram considerados clinicamente mortos passaram por uma EQM, por uma experiência de quase morte. Normalmente as pessoas tinham muita dificuldade para falar disso, com medo de serem taxadas de loucas, de serem vistas como pessoas que estão passando por um processo de alucinação, de terem vivido um trauma pós aquele evento clínico traumático, né? Então, por uma série de questões, muitas pessoas evitavam falar sobre isso. Na medida em que o conhecimento foi avançando, se ampliou exatamente o entendimento sobre essa questão. Crianças, dizem eles, em torno de 75% de crianças que passam por experiências traumáticas, inclusive em casos de coma, 75% das pesquisas realizadas por eles chegaram a identificar 75% vivenciaram e voltaram de novo à consciência, né? E nós estamos falando aqui de experiência de quase morte, quer dizer, a pessoa morreu, né? Ela passou por uma experiência que lhe deixou muitas vezes, teve que ser ressuscitada com equipamentos, né? Teve ali alguns minutos ali o coração parado, passaram por os médicos então aplicaram os ressuscitadores, a pessoa voltou de novo, outras passaram em estado de coma, né, mas retornaram à consciência objetiva. O número de casos então até pode ser maior, né, considerando que muitas pessoas ainda têm um certo receio de falar sobre esse tipo de experiência. Nos Estados Unidos, em torno de 8 milhões de americanos já relataram de alguma forma uma experiência de quase morte. A experiência do Moody Jr. mostrou que, nas pesquisas que ele fez, se pegasse blocos de 20 americanos, de cada 20 americanos, 8 já havia passado por uma experiência de EQM, por alguma situação traumática de saúde que havia enfrentado. Bom, na prática, o que significa isso? A EQM, ou a experiência de quase morte, quando o indivíduo entra, não são, obviamente, todas as pessoas. Não se sabe exatamente por que algumas passam por essa experiência e outras não. Nem todos passam. Mas aquelas que passam, relatam, normalmente, terem enfrentado por um acidente de trânsito, às vezes, a levou para um estado de inconsciência, quase esteve próximo da morte, estava em uma situação bastante traumática, e naquela situação, às vezes, quando a pessoa é levada para o hospital, muitas vezes vai para o CTI, ela
se sente deslocada para fora do corpo. Então a experiência, os depoimentos identificam essa experiência. Ou seja, a pessoa se sentiu fora do corpo. A ideia é de a pessoa se sentir mais leve, a pessoa ter um distanciamento e perceber que o corpo está lá e eu estou aqui. A pessoa ter um nível de percepção mais apurado do que está acontecendo. Ter um nível de audição, ela consegue ouvir o que está acontecendo no ambiente. E às vezes consegue até se deslocar para outros ambientes dentro do próprio hospital. Tá? Então, mas na verdade, o que está acontecendo então? Quem é que está se deslocando aí? Porque não é o corpo. O corpo está lá. O corpo está lá na cama, está ali. O que na verdade está se deslocando então? Como é que a pessoa consegue ter esse nível de percepção, sendo que ela, entre aspas, está em coma, ou está inconsciente, ali deitada? Tá? Essa é a grande questão. Então, a ideia da EQM é isso. É uma experiência de quase morte. Mas que quando a pessoa volta desse trauma, ela volta com algumas lembranças. Ela volta com uma consciência de coisas que se passaram ao longo daquele período que ela estava inconsciente e que ela demonstra ter um conhecimento de fatos que aconteceram às vezes dentro da sala cirúrgica, ou às vezes em torno, às vezes no contato com os familiares, por exemplo, uma determinada observação de familiares na sala de espera, a conversa que o que os familiares falaram, a roupa que eles estavam vestindo. E essa é a questão. Muito bem. Então, alguns dados então vão identificar isso aí. As pessoas então são capazes de memorizar, né, o que se passa, muitas vezes aí gestos, informações, quem é que estava presente, os parentes e etc. Ela consegue ter uma série de memórias daquele período que ela estava no estado de inconsciência. As pesquisas, aí o livro do Moody Jr., Vida Depois da Vida, foi pioneiro desta área de pesquisa e depois abriu espaço para outros pesquisadores. Aqui a gente tem um outro livro também famoso que trata sobre essa questão da morte. Todos os pesquisadores nessa área são médicos, especialistas em determinadas áreas médicas e estão vinculados a certas universidades. Tá? Então, esse aqui, pesquisador holandês, hoje é um dos nomes mais importantes nesse estudo das experiências de quase morte. E aqui nós temos então o Moody Jr., que foi o primeiro. Basicamente ele passou a estudar esses relatos e ele começou então a estudar 3 situações diferentes. A primeira situação então foram aquelas pessoas que viveram um trauma, problema de saúde, foram ressuscitadas, né, entre alguns minutos, né, obviamente aqui nós estamos falando das técnicas médicas, foram ressuscitadas depois de terem sido julgadas mortas por algum instante, né, e foi aplicado as técnicas de ressuscitamento médico. E a pessoa voltou, né? O coração começou, continuou, voltou a bater, etc. O segundo caso foi o caso de acidentes. No decorrer de acidentes, doenças, de ferimentos graves que estiveram muito próximas da morte, também aí entre os casos onde as pessoas entraram em estado de coma e etc. E o terceiro caso, aí não é propriamente uma experiência de quase morte, mas foi um outro grupo que ele estudou de pessoas que estavam com doenças já em estados terminais. E em determinado momento essas pessoas, a doença estava muito aguda e a pessoa já estava realmente no seu estado final, né, de vivência, e essa pessoa ainda, muitas desses depoentes, naquele estado mais crítico,
eles, estando em contato com seus familiares, muitas vezes até em casa ou no hospital, eles faziam determinadas observações do que eles estavam vendo naquele momento. Alguns, inclusive, indicavam que estavam ali no contato com familiares. E aí a pessoa diz: o fulano está aqui. E aquela fulana que a pessoa está falando era sua mãe, que já havia desencarnado, já havia morrido. Fulano está aqui, Beltrano está aqui, etc, etc. Estão aqui com muita naturalidade. A pessoa falava isso como se estivesse vendo. E os parentes, então, aquilo chamava a atenção dos parentes. E depois, na demonstração dos estudos do mundo de Júnior, eles deram esses depoimentos. E a pessoa morreu. Essas morreram. Então, aqui não pode ser caracterizado uma situação de quase morte, que foi morte mesmo. Então, desses relatos, ele passou a cruzar isso aí e identificar, então, quais as semelhanças desses relatos. As semelhanças, então, as pessoas que passaram por essa situação apresentavam extrema acuidade de sentidos, tinham um sentido dilatado, ouviam com muita clareza, percebiam com muita nitidez, uma percepção visual muito nítida, e tinha uma capacidade de deslocamento também bastante destacada. Observavam o próprio corpo. Esse é um caso comum a todos. Conseguiram enxergar o corpo, o corpo está lá, eu estou aqui. Facilidade para a locomoção. A pessoa conseguia se deslocar para um ambiente, não sabia como, mas conseguia, se sentia leve e conseguia se deslocar dentro do ambiente hospitalar. Percepção da ambientação física de outros espaços do hospital, inclusive com registro de conversações. Talvez aqui seja a parte mais importante. E essa talvez seja a parte mais importante de toda essa questão. Porque depois os pesquisadores vão tentar explicar isso. Qual a explicação para isso? E exatamente nesse item, nós podemos identificar um elemento realmente que vai ir de encontro a muitas explicações que até então alguns pesquisadores davam. Depois nós vamos falar. Um sentimento de paz e quietude. A pessoa muitas vezes tinha vivido um acidente de automóvel. O corpo estava lá, todo quebrado. E a pessoa, observando, deslocada, um sentimento de paz, de quietude, de tranquilidade. Então, uma outra percepção. E outro fato interessante, que alguns relataram também, dentro dessas pesquisas, é de terem, naquele instante que se sentiram fora do corpo, terem passado como, terem observado a sua existência, sua vida, como se fosse uma visão panorâmica, em detalhes, fatos da sua vida, fatos importantes, fatos que a pessoa vivenciou em dado momento, em determinada idade, e que a pessoa talvez não tivesse dado tanta importância para aquele fato, e aquelas imagens, elas como que se apresentaram a essa pessoa. Algo que a gente pode chamar de uma visão panorâmica ou uma visão retrospectiva consciencial. Quer dizer, é a própria consciência que está percebendo isso como processo de autoanálise. Se a gente observar na literatura espírita, que fala sobre o processo da desencarnação, comumente chamado de morte, mas que há uma diferença entre desencarnar e morrer, nós vamos encontrar na literatura espírita uma série de informações que no processo da desencarnação nós, de uma forma geral, vivenciamos essa experiência. Como que se fazemos uma retrospectiva, uma autoavaliação do que foi a nossa existência. De uma forma muito natural. Aqui nós temos, no caso, e eu gostaria aqui eu trouxe aqui justamente para a gente tentar
deixar a coisa mais concreta, de uma professora universitária, uma jornalista, que ela teve uma situação de EQM, foi estudada também, e aqui é um relato que ela traz. Tá? Então, veja o que ela diz aqui. Ó. No momento, foi um acidente de carro. No momento do acidente, eu me senti tragada por um túnel de vento. Fiquei flutuando no asfalto e vendo o carro capotar no barranco. Outro carro parou e 3 homens saíram dele. Um deles desceu o morro e disse: tem uma mulher morta ali. Era eu. Não tive nenhum choque ao ver o corpo, apenas lamentei, em pensamento, o que tinha sofrido. Fora do corpo, consegui enxergar em todas as direções ao mesmo tempo. Então eu avistei 2 pessoas flutuando acima do morro. Uma delas era uma mulher morena. A outra, a silhueta de um homem alto, me pareceu conhecida. A moça esticou o braço direito e disse, sem mexer a boca: tenha calma, isto está na sua programação. Esta frase funcionou para mim como uma senha. Era como se eu resgatasse toda a minha memória. Deslizei em direção à dupla, mas lembrei que meu único filho de 12 anos estava sozinho num chalé, sem vizinhos e sem telefone. Nesse mesmo instante, fui tragado de novo pelo túnel e voltei ao corpo. Daí senti uma dor horrível. Tomou de novo a consciência do corpo. Né? Então vejo que ela, nessa experiência, né, ela se distanciou na hora do acidente, conseguiu ter um nível de distanciamento. Naquele estado não sentia dor nenhuma, mas depois, uma consciência lúcida, lembrou dos filhos, teve uma visão do que estava acontecendo, das pessoas, do carro que parou. Mas como é que ela percebeu o carro que parou, se o corpo estava lá? Então, na verdade, há uma diferença entre o corpo e a pessoa. Há uma diferença entre o corpo e a pessoa. Porque o corpo estava lá e a pessoa estava desdobrada, deslocada, entre aspas, para fora do corpo. E com consciência disso. Muito bem. Esse médico, cardiologista americano, ele passou a estudar também o fenômeno das experiências de quase morte, e ele se deparou com o caso de uma das suas depoentes, aonde ela narrava em detalhes o que havia acontecido na hora da cirurgia em que ela havia sido submetida. Ela relatou que eles haviam conversado na hora, que os médicos estão ali, eles estão conversando. Às vezes estão ali na cirurgia e um está falando lá, pois é, semana passada lá em casa aconteceu isso e tal. Aquela coisa muito normal para esses profissionais. Quer dizer, eles estão fazendo ali, mas eles estão muitas vezes conversando sobre temas fortuitos do dia a dia. Né? E ela identificou todas as sílabas, tudo que eles conversavam na hora em que isso acontecia, em que eles estavam fazendo a cirurgia. Né? E toda a movimentação na sala cirúrgica. Quando ela voltou à consciência, depois de um tempo, ela relatou para o médico, em detalhes. E o médico ficou impressionado. Como é que ela sabia tudo isso, se ela estava no estado de coma? Se ela estava ali totalmente sedada, né? Porque estava passando pela cirurgia. Muito bem. Então, esses dados, eles vão necessariamente, né, nos levar, muitas dessas pessoas, a ter, depois que passaram por essa experiência, ter uma nova visão da vida. Aqui nós pegamos um dos depoimentos do Moody Júnior, né, de um dos depoentes, em que a pessoa diz, faz uma diferença. Olha, eu valorizava tanto o meu corpo, depois desta experiência, não é que eu não vou valorizar o corpo, continuar valorizando o corpo, mas a partir dessa experiência, eu tive uma percepção de que eu não sou o corpo. O corpo é uma espécie de embalagem da mente, do psiquismo, da consciência.
do espírito, enfim, o nome que a gente dá para isso é secundário. O mais importante é que essa realidade profunda que nós somos, ela está além do corpo que nós usamos. Ou seja, o corpo é temporário, mas a consciência, a personalidade é algo permanente. Então, normalmente essas pessoas que passaram por essas experiências, elas perceberam que muitas coisas mudaram na sua vida, os valores se transformaram. Algumas tentativas de explicar isso se deve, por exemplo, os médicos dizer, bom, mas isso aí se deve aos medicamentos. Medicamento que a pessoa está sob o efeito de um determinado medicamento, né, que tem um efeito no cérebro e que causa determinadas imagens no cérebro, causa algumas ilusões no cérebro, e que, portanto, todas essas experiências que as pessoas voltam dizendo que tiveram são ilusões dos fármacos, dos remédios altamente potentes que os médicos aplicam em determinados casos e que muitas vezes temos efeitos decorrentes disso. Muito bem, é possível, sem dúvida. Ninguém vai dizer que isso não acontece. Os remédios certamente têm muito efeito nisso aí, tá? Muitos explicam do ponto de vista neurológico, do cérebro criar imagens, etc, etc. Outros, do ponto de vista psicológico, da pessoa ter determinados mitos, se remonta à psicologia do Jung, dos arquétipos coletivos, etc. Muito bem, nós não vamos aqui, até por questão de termos deter a cada uma delas, mas nós não podemos desconsiderar cada uma dessas explicações. Certamente nem todas as experiências de EQM são realmente vivências reais. Muitas delas têm causas neurológicas, causas de medicamentos, certamente também. Mas há uma situação que nenhuma dessas aí iniciais, nenhuma dessas três primeiras conseguem explicar, que é o fato da pessoa conseguir identificar naquele período que ela vivenciou, que ela estava em um estado de coma, estava anestesiada, ela conseguir se deslocar para uma outra sala, ela identificar quem é que estava naquela sala, o que conversava, que roupa estava vestindo. Isso não tem efeito, não se deve a nenhum efeito de medicamento, porque isso é uma vivência real da pessoa. A pessoa vivenciou, foi comprovado. As pessoas estavam lá com aquelas roupas, conversaram. Como é que você sabe disso? O medicamento não vai fazer isso, né? O medicamento pode criar uma imagem difusa na cabeça do indivíduo, na memória, etc. Mas não dá esses dados concretos das vivências reais. Nesse caso, nós podemos então, nessas situações, nós podemos descartar com absoluta tranquilidade as três primeiras explicações. E aí nós caímos então nas duas segundas, nas duas últimas, que são as explicações na área da psicologia transpessoal, da qual o espiritismo se associa. Então, nós vamos observar que, na verdade, aquela experiência, vou passar aqui porque... mas os médicos estão chegando lá, né? Os próprios estudos têm chegado a essas conclusões aí, né? Olha só, olha o que diz aí o professor Oswaldo L. Moreira, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Muitas são as tentativas de se explicar as EQMs, com interessantes propostas formuladas pela neurociência e por correntes psicológicas. Ambas, no entanto, não conseguem explicar todos os quadros que essa experiência abrange. Desse modo, as explicações mais completas e racionais remetem a um cenário já divisado por religiosos de todas as culturas há tempos, correspondente à existência de uma realidade de vida além da matéria. Isso não é dito por um religioso, não, é dito por um pesquisador nessa área. Tá? Então, na verdade, nós vamos observar que o conhecimento que o Espiritismo nos traz desde o século XIX,
a respeito da realidade espiritual do ser humano se encaixa com absoluta maestria na explicação dessas vivências reais do ser nessas situações de experiências de quase morte, aonde nós temos ali claramente identificado uma consciência que transcende, que está além do corpo físico, de tal forma que nós podemos claramente perceber que nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo é uma experiência, é uma possibilidade de experiência que nós temos aqui, mas é transitória. Então a nossa grande realidade, a nossa realidade profunda, é a nossa realidade espiritual, que nós denominamos espiritual, outros vão denominar simplesmente de consciência, enfim. Mas esse eu profundo, que não está vinculado, não está subordinado totalmente ao corpo, mas que usa o corpo como instrumento temporário para poder se expressar aqui no campo físico. Então, esta experiência nos vai mostrar a nossa realidade profunda que nós somos. E isso certamente vai nos levar a uma visão diferente da vida. Isso deve nos levar a uma visão diferenciada a respeito da vida. Por isso, então, que o Espiritismo nos traz aqui essas informações, olhando para essas informações, nós vamos então identificar ali que a visão vai mudar aí. A doutrina espírita vai nos ampliar, vai nos aprofundar o conhecimento a respeito de nós mesmos e vai explicar também essas experiências de quase morte. Isso vai fazer com que a visão da morte se torne uma mera passagem natural para o plano continuador da vida. Quer dizer, a morte é uma experiência que vai nos conduzir à permanência na vida. E isso é uma grande realidade que transcende a qualquer explicação religiosa. Já está no campo dos estudos acadêmicos. A configuração dessa passagem, com riqueza de detalhes esclarecedores da natureza moral e espiritual dos seres humanos. Por quê? Porque a natureza moral, ela tem influência em todo esse processo. Quanto mais o indivíduo se desenvolve a sua sensibilidade, os seus sentimentos, tanto melhor a experiência que a pessoa tem, menos traumática se torna a experiência que a pessoa desenvolve nesse momento. A natureza do corpo como instrumento temporário e não como sede principal da vida. Então, instrumento temporário da nossa expressão espiritual. A condição do cérebro como emissor e receptor de dados, mas não como agente produtor do pensamento da consciência. Ou seja, o cérebro é uma engrenagem complexa, é um instrumento delicadíssimo, mas não é ele que produz o pensamento. E muito menos é o cérebro que produz a consciência. O pensamento e a consciência é produto da realidade espiritual que somos. E isto certamente tem um impacto extraordinário para a gente poder fazer um olhar, ter um outro olhar sobre a vida, sobre a experiência que nós estamos vivendo aqui, sobre esse estar no mundo temporariamente e das possibilidades de aprendizado que nós desenvolvemos aqui, exatamente no campo moral, no campo dos sentimentos, no campo da sensibilidade, no campo dos valores, para que a nossa existência física, biológica, ela nos sirva de uma forma extraordinária de enriquecimento espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Então, cada vez mais, estas experiências, quem passou por uma experiência dessa, começa necessariamente a olhar a vida de uma outra forma, sem sombra de dúvida. Os depoimentos mostram isso. E quem não passou, pode aprender com aqueles que passaram.
e com o conhecimento que está à nossa disposição, dentre tantos, o da doutrina espírita, que vem ao encontro, agora sim, ao encontro destas informações que hoje estão sendo investigadas no campo das várias universidades espalhadas pelo mundo. E que o Espiritismo, já sem nenhum demérito para essas nobres investigações, o Espiritismo já desde o século XIX vem nos alertando a respeito desta realidade profunda que nós somos. Que Jesus nos envolva a todos. Muita paz.